A gente vive em um mundo globalizado, diversos países comercializando, há regras, tem a questão da Organização Mundial do Comércio, a assinatura do Acordo TRIPS, tá? Que o Brasil ele teve que fazer parte para poder comercializar com o mundo, e ali tinha diversas condicionantes, né? E uma delas era essa questão das patentes dos medicamentos. E eu não vejo melhor pessoa que você para tentar explicar didaticamente para as pessoas qual é o grande problema disso e como isso justamente impacta naquele cidadão que vai para a farmácia, vai comprar seus medicamentos e paga um alto valor neles. É realmente, para mim, uma grande manobra nos laboratórios multinacionais. Uma grande manobra, vergonhosa manobra. Eu considero, foi a instituição de patentes da OMC, Organização Mundial do Comércio. E vou dizer por quê. Primeiro, porque eu advogo que todo cidadão tem direito à vida. Todo. Qualquer parte do mundo, você vem aqui com direito a viver. É que é a coisa fundamental. Então, se você tem o direito à vida, também você tem o Estado tem uma responsabilidade de garantir a sua vida. O Estado, para quem você vai trabalhar, para quem você vai desenvolver um conjunto de atividades, né? O que eu considero assim, na minha cabeça, porque saúde não é comércio. Atividade comercial é uma coisa, mas saúde não é comércio. Saúde é uma prioridade para o desenvolvimento, inclusive dentro de um capitalismo saudável. Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um podcast, O Cara da Saúde, e o assunto de hoje é sobre medicamentos. Então eu trouxe aqui uma pessoa que, na minha opinião, é uma referência no assunto. Ela já foi funcionária da Organização Mundial de Saúde, já foi diretora de Pharmanguinhos, que é a indústria nacional da Fiocruz que produz os nossos medicamentos, e tem um currículo assim vasto. Mas vamos lá para a entrevista. Eloan Pinheiro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Espero que a gente consiga estabelecer um diálogo fantástico sobre a questão de medicamentos. Luan, você é muito respeitada, tá? Internacionalmente, você tem trabalhos incríveis em torno dessa questão dos medicamentos. E eu já quero fazer a primeira pergunta. Como é que você avalia o nosso cenário atual em relação ao chamado complexo econômico industrial da saúde? Como é que está esse processo de industrialização do nosso país voltado para essas questões da saúde? Olha, eu realmente estou com uma certa esperança, viu? Porque a gente vem há anos lutando que o Brasil consiga estabelecer um programa que internalize a produção de fármacos no país, internalize a produção dos insumos farmacêuticos, que são extremamente importantes para você fazer o comprimido, fazer o injetável, fazer a cápsula. O que a gente chama de IFA, que é insumo farmacêutico ativo, é aquele que age contra a patologia. E, Leandro, não sei se você sabe, mas a gente importa 90% do que a gente utiliza internamente. Isso significa dinheiro que vai para fora. Isso significa não aprofundamento da capacitação tecnológica no país. Isso significa desemprego também, porque se tiver uma indústria fabricante de fármacos no país, você aumenta o número de trabalhadores, aumenta o número de empresas, como já aconteceu há anos atrás. Há anos atrás, o Brasil fabricava localmente os insumos farmacêuticos ativos para antibióticos, para vários tipos de infecções, anti-inflamatórios, anti-infectivos, para tratamentos de protozoários e outras coisas mais. Resumo da história. Hoje, você não tem a fabricação aqui e você importa praticamente tudo do comércio da China ou da Índia. Nós tivemos um episódio muito triste, que foi essa recente crise sanitária, a pandemia por Covid-19.
A gente fez diversos esforços, conseguimos produzir nacionalmente, né, 2 vacinas, que foi a vacina produzida pela Fiocruz e também a do Butantan. Mas mesmo apesar de todo esse esforço que a gente fez, a gente percebeu, sobretudo no início, essa dependência internacional em relação aos insumos. Eu lembro que no início faltava até coisas básicas, como equipamentos de proteção individual para os nossos profissionais. E aí acredito que isso vai um pouco de encontro, né, ao que você relatou no início. A gente importa 90% de diversos produtos relacionados à saúde. E eu imagino que isso deve ter um impacto muito grande, economicamente falando, no SUS, né? Eu acho que tem um impacto não só no orçamento da União, porque como tem um impacto de uma visão que eu diria assim, né? Eu acho que a minha esperança é que hoje o Ministério traz de volta o Complexo Industrial da Saúde. E a minha esperança é que ele atente que não é tudo que a gente precisa produzir, mas a gente precisa produzir a essencialidade para aqueles 80% da população que vão ao SUS, que não tem mínima condição de pagar por um medicamento na farmácia. Então, essa é a minha expectativa, mas não é a produção do produto final, é a produção dos IFAs, dos insumos necessários para tratar as patologias. E, principalmente, eu acabei de vir no Congresso de Medicina Tropical, e, principalmente, todos os insumos que atendem a patologias negligenciadas, como doença de Chagas, doença de hanseníase, tuberculose, esquistossomose, filariose, leishmaniose. A gente importa as matérias-primas para produzir os tratamentos para essas doenças que atingem uma parte, a população mais necessitada desse país. Então, por exemplo, se você tem, como teve na crise da Covid, uma interrupção, correto, na produção na Índia ou na China de uma rifampicina, de uma claritromicina, seja o que for, que trata a hanseníase, por exemplo, que trata a tuberculose, uma pirazinamida, uma isoniazida, o que vai acontecer? Você vai não ter os medicamentos, não ter os insumos para fazer os medicamentos aqui, que são produzidos até por laboratórios oficiais, nem todos, mas alguns são, o produto final, e você vai deixar o paciente sem atendimento. Portanto, você vai deixar o paciente sem condições de melhorar e piorar seu estado físico ou as suas sequelas devido às patologias graves que eles têm. Uma outra questão são os produtos patenteados. Esse aí, então, a conversa é dramática. Essa é uma conversa dramática, porque são produtos que eu comecei dentro da Fiocruz. Eu acho que o Brasil foi a primeira vez que o Brasil entendeu que era necessário tratar os pacientes, porque os pacientes estavam morrendo. Quem contraía o vírus da AIDS morria, porque só tinha... O tratamento era caríssimo, $10.000 naquela época, e só tinha aqui no Brasil, desculpe, a zidovudina, que era um dos medicamentos. E se não fosse o Ministério, naquela época, em 1995, a instituição da lei de patentes, o Ministério entender que muitas pessoas iriam morrer, como morreram em Covid, mas eles entenderam naquela época e solicitaram que fossem feitos os medicamentos para tratar os pacientes naquele momento, em 1997, foi demandada a Fiocruz, a Pharmanguinhos, fazer os medicamentos fora de patente, mas que poderia oferecer ao paciente uma terapia tripla, né, como a gente chamava na época. Nós teríamos muito mais, um índice muito maior de mortalidade para HIV do que tivemos. E mais do que isso, foi um exemplo internacional, que um país em desenvolvimento foi o primeiro país a fazer, Leandro, acho que você não sabe, os genéricos para HIV, que a gente chama de genérico. Né? E isso repercutiu naquela reunião que teve em Nova York, o Brasil foi citado, etc. Isso que fez com que, quando eu me aposentei aqui, a OMS abrisse uma vaga para eu
ir para Genebra. Fiquei 2 anos trabalhando em Genebra. Então, eu acho o seguinte, entendeu? Nós temos competência tecnológica nesse país. A Fiocruz, tem em São Paulo os institutos técnicos científicos, tem as universidades. Nós temos competência tecnológica, nós temos demanda no país. Nosso mercado farmacêutico de medicamentos é enorme, porque a nossa população é enorme, 200 e poucos milhões de habitantes. Então, nós temos demanda, nós temos infraestrutura capaz de você transportar medicamentos para a parte mais longínqua, ainda não totalmente, poderia ser bem melhor, mas acredito que o governo esteja olhando isso mais de perto. Quer dizer, a logística de você fazer o fluxo, né, para atender a demanda. E o que falta, entendeu? Nós temos uma indústria de petróleo. Uma indústria de petróleo que são exatamente que dão os intermediários para você fazer esses IFAs. Então, não tem nenhuma lógica, entendeu, da gente importar 90% dos IFAs que são usados no medicamento, ou as proteínas que são usadas nas vacinas, ou, mais ainda, vou falar, expandir além dos fármacos. A indústria petroquímica, os elementos que vêm dela, está entendendo, poderia nos lançar numa abrangência de retorno à industrialização para fazer catalisadores, cujo mercado é de bilhões de dólares, que a gente importa tudo, defensivos agrícolas, que a gente importa a maior parte também, que é um mercado de bilhões de dólares. Então, a gente, quando eu estava assim, nas minhas andanças tecnológicas no exterior, eu sempre perguntava assim, o que é necessário para você produzir medicamento? Eu falei, a primeira coisa que o país deve ter, entendeu, seria uma indústria de petróleo, seria o petróleo. E o Brasil tem. O Brasil pode fazer o seu crack, criar intermediário, fortalecer as indústrias localmente, do que ficar mandando dinheiro para o exterior. Catalisadores defensivos agrícolas, fármacos, biotecnologia, quer dizer, tem tudo para esse país dar certo. E eu estou apostando que essa equipe atual do Ministério tem tudo na mão para dar certo. O que precisa? Precisa de uma certa política e um certo direcionamento. Esta é a minha preocupação, porque, no termo geral, o que foi apresentado pelo doutor Carlos Gadelha foi muito bom no Congresso de Medicina Tropical. Em termos objetivos, eu quero ver como é que isso vai se transformar num plano de ação. Foi a minha pergunta para ele, também durante o Congresso. Só que ele é uma pessoa muito competente e a equipe dele também é muito competente. Então, Leandro, pela primeira vez eu estou com uma expectativa positiva. Isso é ótimo. Está entendendo? Isso é bom. Você citou exemplos de excelência que a gente sabe que temos no nosso país, o SUS, a nossa maior política pública, iniciativas referentes à questão da logística. A gente sabe que é um desafio levar a saúde para um país com dimensões continentais, mais de 200 milhões de brasileiros, mas ainda assim a gente tem uma expertise e, como você mencionou, a gente tem aí os materiais, só falta fazer acontecer. E a gente sabe também que a gente tem excelentes universidades, excelentes pesquisadores. Por que é tão difícil, Luan, você com a sua bagagem, a gente desenvolver medicamentos aqui, sabe? Desde a descoberta da molécula, por parte, por exemplo, das universidades, das pesquisas, até o produto final, sabe? A gente vê muitos estudantes ou até mesmo pesquisadores indo para fora do país. Você acredita que a gente passou por um período de baixo investimento em ciência, em educação? Quais seriam os desafios que você percebe nesse início em relação à produção do medicamento, até o produto acabado, até ali o que é ofertado para a população? Olha, eu acho que durante algum tempo isso não foi prioridade, entendeu? Se você se lembrar da década de 50, 60, quais foram os setores econômicos que tiveram alto investimento, você vai ver que foi aço, petróleo, e você não teve até, eu considero que teve até uma política positiva quando eles abriram
a possibilidade de dar, talvez, isenção fiscal, não sei se foi isto objetivamente, mas na década de 50 e 60, você teve instalação de indústria farmacêutica no nosso país, né? Várias indústrias farmacêuticas multinacionais se instalaram e, naquela época, elas produziam IFA. Eu digo isso porque eu trabalhei numa empresa inglesa, Beecham, que fabricava amoxicilina. Hoje, a amoxicilina não é fabricada no país de jeito nenhum, mas foi fabricada totalmente, todas as suas etapas. E eu me lembro, na época, que também a gente comprava penicilina G, que era produzida no país, e você tinha uma Cibran que produzia antibiótico também no país. Então, você teve um determinado momento da nossa ciência que foi houve uma política de você desenvolver no país a indústria farmacêutica em si mesma, mas também você teve uma possibilidade de desenvolver locais de produção de insumo farmacêutico ativo, que é uma diferença. A complexidade de fazer moléculas é um pouco diferente da complexidade de fazer medicamento, o produto final, da mesma maneira de fazer as vacinas, de fazer kit de diagnóstico. De qualquer maneira, você teve um investimento na produção, não no desenvolvimento da ciência voltada de novas descobertas, etc. E tal. Apesar de ter uma flora, né, e fauna fantástica, 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 poderíamos estar extraindo muitas coisas, entendeu, de produtos derivados dessas plantas, derivados das bactérias que existem na nossa fauna, micro-organismos, etc. E tal. Depois você teve uma política, entendeu, internacional, que foi no início da década de 90, pelo menos foi com a eleição, né, que a gente teve do senhor Collor, que abriu o mercado internacional totalmente, e você teve realmente um baque. Porque se você não estava industrializado o suficiente para poder desenvolver desde a molécula até a coisa, está entendendo? Você não tinha investimento suficiente, você não tinha financiamento, nem tinha uma política, que eu quero dizer assim, você tem que priorizar. Isso foi feito pela Coreia, isso foi feito por Singapura, isso foi feito pela Índia. Você prioriza políticas, né? Então, o que a gente... Não adianta você falar, eu dou dinheiro, mas você faz o que você quiser. Não, você tem que definir, o Estado tem que definir o que ele quer. O Estado tem um SUS, o Estado faz a saúde pública, então ele tem que definir prioridades, está entendendo? Em relação ao que ele vai produzir, o que ele vai desenvolver, os pesquisadores também. Não adianta você desenvolver coisas que pode ser de um mercado de demanda nos Estados Unidos, mas não é aqui. Aqui a prioridade vai ser aquilo que é demandado pelas necessidades sociais. Então, é essa falta de visão que eu acho que acontece no país. Você tem, num momento, grandes financiadores, e teve sempre, né, BNDES, FINEP, FAPESP, tudo isso, mas abre processos largos, eu diria assim, essa é minha opinião, largos. Eu criaria financiamentos definidos, está entendendo? O que impacta? Doença negligenciada precisa ter medicamento e conhecimento próprio local? Precisa? Então, doença negligenciada, toda a produção vai ser aqui e vamos fazer ciência para ver se temos novos fármacos mais eficazes ou novas vacinas. Então, você direciona. Câncer está com nível de mortalidade, está com nível de absorção muito alto, você vai ter prioridade, então, para câncer. AIDS, hepatite, isto tem que ser definido pelo conjunto do governo, falando assim, quais são as prioridades fundamentais, o que impacta mais a saúde de uma população, e vamos investir em ciência para novas moléculas, para a produção dos IFAs, para a produção dos medicamentos finais, e vamos subsidiar, dar incentivo para a indústria privada que vai produzir, está entendendo, para o mercado. E nós vamos pegar os laboratórios públicos e produzir para o SUS. Essa é a lógica que me parece
que eu chamaria de estratégia direcionada de atividades. Mas eu sempre que faço essa proposição, eu sei que tem muita contestação por tudo que é lado, como já teve contestação até de empresários, né, produtores de medicamentos, produtores nacionais de medicamentos, falaram assim, é um absurdo isso tira a liberdade do fabricante. Bem, ele pode fazer o que ele quiser, agora com dinheiro público, tudo que for feito com dinheiro público tem que ser em cima das necessidades, dos interesses sociais públicos. Tudo que for financiado com dinheiro público tem que ser com um objetivo público. Tem que ser para uma saúde global, tem que ser com uma perspectiva de uma visão global, populacional, tem que ser para aqueles que mais precisam. Porque o dinheiro é público, então é o público que está financiando aquele desenvolvimento. Eu acho que faltou isso, né? Será que vai acontecer agora? Eu espero que aconteça. Está entendendo? Que direcione, defina claramente, está entendendo? O que vai querer impactar? Qual é o impacto que você pretende ter? Você pretende acabar com determinadas patologias, ou o nível de mortalidade, ou o nível de morbidade daquela patologia? Você vai trabalhar em cima daquela patologia. Vai pegar, instituir grandes, quer dizer, financiamento para universidades desenvolver moléculas novas para aquela patologia. Mas tem que fazer dessa maneira, de uma forma organizada, direcionada e objetiva. Meu pensamento é esse. Eu acho que aí o Brasil realmente caminharia, daria um salto, entendeu, de qualidade, porque toda a competência está aqui, todo o conhecimento está aqui. E a gente também precisa ter uma política que agora, pelo menos, aprovaram tributárias, né? Porque diz que o custo do Brasil é alto por causa dos problemas de tributação, por causa de uma burocracia, entendeu? Eu acho que é uma burocracia de Estado que existe muito grande. Tem que pensar em todos os mecanismos que possam pegar e tornar todas as atividades produtivas. De forma produtiva, quando fala assim, o trabalho vai ser realizado e vamos chegar a um resultado. O processo vai ser feito e vamos chegar a resultados. Eu acho que é assim que se faz ciência e se faz política científica, tecnológica e para a saúde pública. Quando a gente pega alguns dados econômicos sobre as famílias, a gente percebe que, mesmo a gente tendo um sistema público de saúde universal, proporcionalmente falando, os gastos, quando a gente coloca gastos do governo e gastos das famílias, a gente percebe que, quando se fala de saúde, as famílias elas têm um percentual muito maior de gastos frente ao governo. E o elemento que contribui para que as famílias gastem muito mais com saúde são a questão dos medicamentos. E é uma lógica um pouco cruel, porque a gente envelhece, acompanhado desse processo de envelhecimento surgem as doenças crônicas, as pessoas se aposentam, a sua renda diminui, e boa parte da fatia do salário das pessoas estão sendo destinadas a farmácias e drogarias para aquisição de medicamentos. E medicamentos que têm um custo bem elevado. Em determinado momento na sua fala, você mencionou a questão das patentes. E eu queria que você, de uma forma didática, você pudesse explicar um pouco para as pessoas como é que se lida com essa questão das patentes. Né? A gente sabe que a gente vive em um mundo globalizado, diversos países comercializando, há regras, tem a questão da Organização Mundial do Comércio, a assinatura do Acordo TRIPS, tá? Que o Brasil ele teve que fazer parte para poder comercializar com o mundo, e ali tinha diversas condicionantes, né? E uma delas era essa questão das patentes dos medicamentos. E eu não vejo melhor pessoa que você para tentar explicar didaticamente para as pessoas qual é o grande problema disso e como isso justamente impacta naquele cidadão que vai para a farmácia, vai comprar seus medicamentos e paga um alto valor neles. Pois é, Leandro, e vamos entrar num campo assim que é realmente, para mim, uma grande
uma grande manobra nos laboratórios multinacionais. Uma grande manobra, vergonhosa manobra. Eu considero, foi a instituição de patentes da OMC, Organização Mundial do Comércio. E vou dizer por quê. Primeiro, porque eu advogo que todo cidadão tem direito à vida. Todo. Qualquer parte do mundo, você vem aqui com direito a viver. É que é a coisa fundamental. Então, se você tem o direito à vida, também você tem o Estado tem uma responsabilidade de garantir a sua vida. O Estado, para quem você vai trabalhar, para quem você vai desenvolver um conjunto de atividades, né? O que eu considero assim, na minha cabeça, porque saúde não é comércio. Atividade comercial é uma coisa, mas saúde não é comércio. Saúde é uma prioridade para o desenvolvimento, inclusive dentro de um capitalismo saudável. Não é verdade? Então, apesar de eu ser socialista, eu sou uma pessoa socialista, está entendendo? Gostaria de um mundo muito mais, com uma distribuição muito melhor de renda, com liberdades, porém, entende com uma política voltada para a maioria da população e não para uma classe restrita. De qualquer maneira, né, o que aconteceu na década de 90? As empresas multinacionais resolveram realmente condicionar que países que comercializam commodities, como grãos, Brasil e outros, né, Índias e vários outros países africanos, condicionar o seu comércio à exigência do país reconhecer patente por 20 anos. O direito a um monopólio. Isso é uma barganha absolutamente vergonhosa, porque com isto, com a instituição de patentes, o país detentor da patente, ele pode assinar a sua morte. Ele pode assinar se você vai ter vida ou não. Se ele vai fornecer o teu medicamento com preço que teu país pode pagar ou não. Porque se você não aceitar a patente dele, até imerecidas muitas delas, ele vai chegar na OMC e vai falar, olha, você exporta laranja, eu vou, entendeu, subtaxar sua laranja no mercado internacional. Sobretaxar mesmo. E aí, isto, para mim, soa, entendeu, de uma crueldade absoluta quando você está falando de vida, de medicamentos, de vacinas, de kit diagnóstico. Eu sou absolutamente contra patente. O sistema de patente está na OMC. Assim, eu faço uma grita há anos internacional que isto não tem lógica frente aos direitos humanos, à Convenção de Direitos Humanos. Porque não poderia estar ali. Poderia estar na OIPO mesmo, poderia estar onde sempre teve, que é o local de patentes. Segundo grande ponto, que aqui no Brasil a gente lutou muito naquela época, era não ter patente para produto. Por que patente para produto? É o IFA. Porque eu poderia fazer o meu IFA de uma maneira e você fazer o mesmo IFA de outra. Porque você tem essa flexibilidade na química. Está entendendo? Você tem essa capacidade de chegar ao mesmo produto por caminhos diferentes. Então, meu povo, é o seguinte, o que é patente? Patente é quando você pega, fala assim, eu sou uma doceira fantástica, eu vou fazer um bolo, tá entendendo? E meu bolo vai ser de cereja com chocolate, e eu vou colocar leite, farinha, vou colocar ovos, etc., mas todo leite, farinha, tudo vai ter a minha marca, porque eu vou fabricar o meu leite, vou fabricar a minha farinha, eu vou fabricar os meus ovos, entendeu? E vou patentear todos esses pontinhos aí e vou patentear o meu bolo. E aí, querida, você não vai poder, tá entendendo, fazer bolo igual o meu, porque eu não vou te deixar fazer o bolo. Consegue entender isso? Isso é a patente de medicamento. Eles não permitem que o outro faça o medicamento, mesmo tendo competência para fazer, porque ele diz que gastou muito dinheiro para fazer aquele. Mentira!
Grossa mentira. Hoje você tem produto para hepatite, aqui no Brasil, que a patente foi concedida, está entendendo? Que o Brasil paga $1.400 e no mercado internacional é $400. Por que é $400 no mercado internacional? Porque eles já podem licenciar outros fabricantes e os fabricantes conseguem fazer esse produto por $400. Eles já lucraram tudo que eles tinham direito, no que eles investiram, no que eles deixaram de investir. E aí, a minha sensação é que a indústria farmacêutica se tornou uma indústria rentista, que cria altíssimos preços para favorecer os seus acionistas. Como se você estivesse também investindo no fundo imobiliário, esse tipo de coisa. Patente é isso, o Estado concede o direito a um fabricante ter o monopólio daquela produção por 20 anos. E não só no país onde ele deposita, mas em qualquer parte do mundo. E mais do que isso, hoje eu reivindico o seguinte, eles não só patenteiam, mas nem produzem no país. Todo o valor que eles recebem, como a Gilead e outras recebem, eles mandam para o seu país de origem. Aquele dinheiro não tem nenhuma contribuição ao país. Então, já que o Estado deu direito para eles patentearem, vamos exigir que eles produzam aqui. Vamos exigir que eles façam o IFA aqui. Eles mesmos, a multinacional. Ou licenciado, ou uma licença compulsória, que o Brasil não quer fazer, porque se fizer uma licença compulsória, o que acontece? Vai chegar na OMC, entendeu? Vai falar para os nossos ruralistas que exportam soja, etc. Então, falar assim, agora o seu produto vai ser super taxado, você não vai conseguir vender por esse preço, porque a gente vai colocar um tributo enorme sobre ele, você vai perder mercado. É uma política, eu acho uma política vergonhosa. Eu acho uma política muito ruim, porque você está falando de vidas. Você está falando de vidas, você não está falando do carro que eu quero comprar. Eu não posso escolher o medicamento que eu vou tomar, eu tenho que tomar aquilo que o médico prescreveu. Se eu tenho um câncer, se eu tenho uma hipertensão, se eu tenho isso. Um velho que tem epilepsia, entendeu? Um velho que tem Alzheimer, um velho que tem Parkinson, um velho, entendeu? Que vem todas essas patologias, que é um hipertenso, um diabético, ele tem que tomar aquilo que o médico prescrever. Ele não pode optar, falar assim, não, agora eu vou pegar o mais barato, se aquele tiver sua patente. E agora é tão vergonhoso que eles patentearam um produto para tuberculose resistente, está entendendo que tem uma briga internacional. Porque um remédio para tuberculose, uma patologia que você transmite pelo ar, um remédio ultra eficaz, no qual o paciente não está reagindo mais a uma isoniazida, uma rifampicina, é patenteado e tem uma briga internacional por causa disso. Acaba gerando uma restrição no acesso à saúde, porque, de uma forma bem didática, para as pessoas entenderem, você citou o exemplo do bolo, mas a gente sabe que, na prática, não se trata, né, de comer o bolo de chocolate ou o bolo de morango. A gente está falando de vida, né? Se a pessoa não tiver acesso àquele medicamento, ela vai morrer. Ela vai morrer. O que aconteceu com o Covid, não teve acesso à vacina. O que aconteceu? Nós tivemos 700 mil mortes aqui no país. E não só aqui, mas na África, você tem países que vacinaram a sua população, as vacinas caducaram, eles jogaram no lixo, mas não foi para a África por causa de patente, por causa do direito que as empresas têm de tirar a vida. Está entendendo? Eles têm as mãos sujas de sangue dos outros, de lágrimas dos outros. Então, eu não quero ser dramática, eu sou dramática nesse sentido. Eu quero que as pessoas entendam que não dá. É cruel. Da mesma forma que o presidente da República fala que ninguém pode deixar de comer 3 vezes por dia, uma pessoa que tem uma patologia não pode deixar de tomar o seu medicamento. E se esse medicamento não estiver disponível no SUS,
Está entendendo, para o paciente, e não vai conseguir comprar na farmácia, porque tem medicamentos que custam R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 uma caixinha. Não, e agora, indo de encontro a essa questão do preço, a gente sabe que a indústria farmacêutica ela tem um lobby muito poderoso. Esse lobby ele abrange a política, esse lobby ele abrange universidades, profissionais em formação, e financiando desde hospedagens em hotéis de luxo, viagens, congressos, financiamentos de campanha políticos. Então eles têm um baita gasto com o que eles denominam de marketing, né? E com a sua expertise, percentualmente falando, seria possível dizer quanto daquilo que eles alegam que gastaram para a produção daquele medicamento, de fato, qual parte percentual foi no desenvolvimento e qual parte foi no chamado marketing, que engloba lobby, financiamento a políticos, profissionais de saúde, enfim, para poder justificar aquele preço que, pelo menos na minha opinião, como ser humano, é injustificável, mas enfim, ainda assim é praticado. Juliano, você tocou no ponto-chave, sabe? Você fala, Luan, eu tenho expertise, você também tem, rapaz. Entende? Porque é o seguinte, entendeu? Você tocou no ponto-chave, né? Se gasta para fazer um medicamento, uma nova molécula, se gasta. Você tem a fase pré-clínica, a fase clínica. Você tem um gasto muito maior na parte clínica do que na parte pré-clínica. Quer dizer, que é os estudos em animais, esse tipo de coisa, e você tem a parte, né, clínica, porque você vai ter que ter paciente, vai ter que ter um conjunto de pacientes, e você vai ter que fazer um lote piloto econômico, a gente chama de lote econômico, para o paciente, todos os pacientes usarem daquele mesmo lote para poder você avaliar a eficácia e a segurança do produto, né? Então, você tem que fazer um lote grande. Então, quando você faz um lote grande, exatamente, você tem um custo onde você tem um percentual mais alto do custo da pesquisa. Na prática, o que tem acontecido é o seguinte, os universitários desenvolvem, está entendendo? As empresas vão lá. Antigamente, elas tinham seus próprios grupos, mas atualmente vão nas universidades, nos centros de pesquisas, pegam aquele conhecimento e solicitam, né? Pagam, está entendendo? Para poder fazer o scale-up, porque na universidade normalmente você não faz o scale-up, uma quantidade maior de quilos, você faz 1 quilinho, 2, né? Para fazer os pré-clínicos e para fazer os clínicos. Normalmente, você tem um gasto maior, já o médico sem DNDi já mostrou que um desenvolvimento pode chegar a 400 milhões de dólares, né? 400 milhões, 500 milhões, está entendendo? Mas a indústria acha que gasta trilhão. Mas ela gasta trilhão aonde? No marketing. Exatamente, é onde ela gasta os trilhões dela. Porque ela vai, está entendendo? Onde ela vai fazer a propaganda, onde ela vai pegar os seus vendedores, onde ela vai pegar, organizar os congressos, onde ela vai pegar e fazer todo o seu merchandise, né? Merchandise dizendo este produto é fantástico porque ele é muito superior, entendeu? Que está no mercado, etc. Às vezes nem é superior, às vezes não tem nenhuma essa capacidade de ser superior. É patenteado porque foi outra molécula, etc. Mas é melhor, muito melhor, blá, 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 e vai ser isto. Eu sempre trabalhei em indústria, né? Então é o seguinte, a gente tem o custo-produção. Quando você faz o custo-produção, o peso que você tem no preço do custo-produção maior, mesmo com energia cara que o Brasil tem e vários outros países é muito mais barato, etc., o maior percentual de custo, despesa, é no IFA, no insumo ativo. Porque é o que vai dar a sua concentração, inclusive, para a sua patologia. Os custos indiretos, que são os pesquisadores, os diretores, essa coisa, também tem um impacto que vai ser em torno de 10%, 15%, 20%. Né? E aí você vai fazer o preço, entendeu? E vai colocar um lucro.
o lucro vai ser em torno... Eu sempre faço apropriação, fiz muito na OMS também, Organização Mundial da Saúde. Você vai ter um percentual X, né? Agora, ninguém fala qual vai ser o custo, entendeu, do marketing. Ninguém fala quantos vendedores, ninguém fala quantas amostras grátis, ninguém fala quantos financiamentos de congresso, quantas passagens, está entendendo? Quantos livros que eles vão investir para falar: este meu produto aqui é muito melhor do que o teu. Esse meu produto aqui, entendeu? Funciona muito bem. Né? E aí não há uma transparência. Eu acho até o seguinte: se gastasse, supõe o seguinte, se eles gastassem 1 trilhão, entendeu? E mostrasse que eles gastaram mesmo aquilo para fazer um produto, eu acho que o governo devia pagar eles para liberar para todo mundo. Só que eles não dão transparência nisso aí. Eles não dão transparência nem no desenvolvimento. Uma da NDI dá, porque desenvolve, tem os relatórios, vai pegar os relatórios da NDI, você vai ver que está lá todos os gastos quando eles fazem o desenvolvimento de uma molécula para doenças negligenciadas, que eles trabalham com vários CRO, que são os locais que eles desenvolvem. Você vai ter tudo colocadinho, mas você vai numa multinacional, ela não vai dizer isso. Ela não vai dizer, entende? Agora, eu sei que elas vão colocar marketing, valor muito alto, lucro muito mais acima de 100%, está entendendo? O dolutegravir aqui, por exemplo, que a gente paga um valor, a gente paga 10 vezes mais do que um valor que está no mercado internacional por um remédio para AIDS de 50 miligramas. 10 vezes mais. Eu tenho esses dados, entende? Eu apresentei, inclusive, numa reunião na ABIA. Então, é isso. Eu não estou querendo dizer assim... Em princípio, as empresas, né, elas não deveriam comercializar, não deveriam pesquisar, não. Elas deveriam pesquisar, comercializar. Agora, mostrem transparência. Porque se é isso mesmo, eu acho que um governo de um país como o nosso, em vez de pegar e ficar deixando as pessoas morrerem, pagasse, entendeu? Mas abria, quem quiser produzir, pode produzir, entendeu? Essa falta de transparência faz com que eles apliquem o preço que eles quiserem, mesmo que o gasto total que eles alegam ter, investido, não necessariamente foi gasto no desenvolvimento do medicamento, mas boa parte com lobby, com marketing e, enfim, questões bem discutíveis no âmbito tanto ético quanto moral. Concordo contigo. Sim, Muito bem colocado. Tanto ético quanto moral. Sim. Isso mesmo. Mas existe uma Câmara que regula, em tese, os preços praticados, né? A CEMED. Como é que é a composição dessa Câmara? Como é que é a atuação dela? Até agora eu digo que uma das coisas que falta de inteligência no sistema é ter um grupo de pessoas capazes de... Nós montamos na OMS. Quando fui para a OMS, o que a gente montou? Chamou um técnico, né, ultra capaz, economista, e montamos um sistema de quantificação realmente, levantando quais os preços no mercado internacional, os intermediários, os preços praticados em diversos países, a renda per capita, relação renda per capita, custo, está entendendo? E montamos na OMS para a gente exatamente regular e poder falar e discutir com as empresas que não era possível, está entendendo, praticar no tratamento de AIDS na África, valores que elas queriam colocar. Está entendendo? Então, se montou o que a gente chamou de Global Price Reporting Mechanism, GPRM. Está lá na OMS. Foi a primeira coisa que nós montamos. Aqui no Brasil devia ser feita a mesma coisa, porque uma Câmara de Medicamentos não é para pegar e ver quanto que se paga nos Estados Unidos, porque a renda per capita nos Estados Unidos é muito diferente da nossa. Apesar do Banco Mundial considerar que a nossa renda per capita é de $3.000. Você já viu isso, né?
Tá entendendo? Nós somos considerados não um país pobre, a gente é considerado país de autodesenvolvimento, né? Porque o Banco Mundial vê pelo PIB, divide pelo número da população, dá um valor desse. Só que você sabe muito bem que você tem uma concentração de renda na mão de poucos e uma população enorme, entendeu? Que ganha um salário mínimo de 1.200 e alguma coisa, entendeu? Então, como é que você não cria dentro do Estado um sistema para fazer isto? Na época que a gente fez os antirretrovirais, o Ministério criou. Eles pediam que a planilha de farmanguice fosse aberta. E era assim que ele chamava, entendeu? O ministro da época chamava, que era o ministro José Serra, chamava as pessoas e as empresas, e me chamava também e falava assim, olha, esse preço está muito alto, está entendendo? A doutora Eloane disse que está muito alto, né? Você tem que baixar. Aí ele falava, mas não podemos baixar. E não, se não baixar, a gente vai aplicar. Aí ameaçava aplicar a licença compulsória. Está entendendo? Que nunca aplicou. Quer dizer, independente das razões políticas do ministro, entendeu? Eu acho que os medicamentos, o Ministério deveria ter um setor de inteligência composto por técnicos que fizesse uma avaliação de levantamento do preço no mercado internacional, de apropriação de custo, tudo isso para poder negociar melhores preços ou negociar, inclusive aplicar licença compulsória, o que não pode permitir que, à custa da população, entendeu, de um país que tem uma população excluída enorme, as empresas farmacêuticas enriqueçam fora de limites, né? Ter lucro é uma coisa, a apropriação de lucro exorbitante é outra. E como se não bastasse, Luan, ainda tem o tal do jeitinho, né, da malandragem, porque como se não fosse tão absurdo uma patente de 20 anos, ainda tem aquele caso, né, por exemplo, se descobre que o medicamento é para dor de cabeça, se dá a patente por 20 anos, e aí, quando estiver perto de expirar, mas se descobriu que o mesmo medicamento também é bom para queda de cabelo. E aí se tenta estender a patente. Queria que você falasse um pouco disso. Isso é um mecanismo que eles fazem o tempo todo. Eles pegarem um produto já em uso e testarem para outra coisa e conseguirem nova patente, que a gente chama patente de segundo uso, né? Não, isso é uma vergonha. No Brasil não é aprovado isso, não, mas é aprovado no TRIPS, em alguns locais do mundo. Da mesma forma que é aprovado em alguns lugares do mundo, patente para genomas, né? É um absurdo isso. Quer dizer, saúde não pode ser vista dessa maneira. Não pode ser vista. Alimentação e saúde não podem ser vistos dessa maneira. Você é contra a patente? Eu sou contra a patente de produto. Está entendendo? Patentear seu processo, eu vou chegar lá por outro processo, né? Agora, eu, sinceramente, no fundo, eu preferia que dessem prêmios, que pagassem, entendeu? O que fizesse, mas não restringisse, porque a restrição mata. A restrição ao acesso mata. Está entendendo? E mata sem usar uma arma de fogo, nem uma arma branca. É usar a negação de você ter o medicamento que você precisa. Não, acaba também, Luan, que isso também gera um mercado paralelo que é a judicialização da saúde. A gente tem aqui um artigo muito importante na nossa Constituição, que saúde é direito de todos, dever do Estado. Todo mundo tem direito a ter um tratamento adequado, sim. E acaba que, por não fazermos esse enfrentamento aos preços abusivos praticados, gera esse mercado onde, por vezes, a gente observa escritórios de advocacia, determinada indústria farmacêutica e determinadas associações de pacientes. E eu sei que os pacientes eles estão no seu direito, sim, de judicializar e ter acesso ao medicamento. Só que acaba que a indústria farmacêutica
ela contribui por fomentar isso, né? E isso, de uma certa forma, gera prejuízo, né, aos cofres públicos, né? Ela adora isso, né? Ela adora isso porque ela vai, na judicialização, ela vai conseguir o preço que ela quer, porque é o preço que ela está vendendo. Você está entendendo? Judicializou, entende? Ela está vendendo, né, como um tratamento a $1.400, entendeu? Ela vai ter exatamente aquele tratamento cheio, ou até mais, se for, né? Ela adora quando judicializa, entendeu? Ela adora porque eu acho que é um momento, eu acho que ela até deve estimular alguns escritórios de advocacia a fazer melhor judicialização, né? É um absurdo, entende? É um absurdo que a pessoa precise judicializar para ter o medicamento. É um absurdo que o Estado não interfira, já que ele concede o direito à propriedade por 20 anos, ele não interfira para falar, por esse preço eu não vou pagar. Entendeu? Por esse preço nós vamos aplicar licença compulsória em você. É um absurdo que o Estado aceite, está entendendo, patente que não tem mérito. É um absurdo que o Estado permita que haja patente para medicamentos de doenças negligenciadas. É um absurdo que o Estado aceite que não haja medicamento para uma leishmaniose. Não, nós não temos. Não é produzido aqui. Então, assim, é um conjunto de absurdos. É um absurdo que a gente está na fase de RMNA para fazer vacinas, entendeu? E você tem um tratamento para cuidar de Chagas que foi descoberto na década de 60. Os dois medicamentos. Desde 1960 que você não tem nenhum medicamento novo. Está entendendo? Então, são tantos absurdos que eu acho que gostaria que o povo entendesse que saúde é um direito deles, é um direito. Ele está aqui para poder viver. E se fica doente é porque você tem outra questão quando a gente fala de saúde global, porque você não tem saneamento básico, porque você não tem água potável, porque você não tem uma casa decente para morar, porque você não tem um transporte decente para usar. É isso. Saúde global é a gente ter direito a essas coisas fundamentais de uma população. A saúde é muito além do que tratar a doença. É lutar contra tudo aquilo que nos oprime, né, Lu? Exatamente, exatamente. E você citou diversas vezes, estamos em um novo governo, você está esperançosa. Uma das medidas que eu olhei com bons olhos é a retomada de um programa muito importante, que é o programa da farmácia popular. E aí eu queria ouvir de você o quanto isso é fundamental para a população, sobretudo os usuários exclusivos do SUS, que são em torno de 80%. E aproveitar para você falar também um pouco dessa sua militância em relação à questão das doenças negligenciadas. Eu queria que você explicasse para as pessoas do que se trata isso. E fazer mais uma pergunta sobre essa questão das doenças negligenciadas. A indústria farmacêutica, ela escolhe quais tipos de tratamento ela quer fazer os seus investimentos? Vou te voltar com uma pergunta. Leandro, por que você acha que não tem vacina para AIDS? Por que você acha que... eu já vi vários trabalhos científicos, entendeu? Inclusive um feito no Brasil, com uma espécie de um látex que poderia gerar, entendeu? Um medicamento que você teria uma intermitência no tratamento de HIV. Era para atacar onde o HIV, mesmo que estivesse negativado no paciente, mas estava lá no cluster, porque sempre que o paciente para de tomar o remédio, o vírus volta a crescer no teu organismo. Por que você acha que vários tipos de coisas não acontecem? Porque você ganha dinheiro com as doenças crônicas. Ter doença crônica é bom, entendeu? Para a indústria farmacêutica. Porque você vai ganhar dinheiro. Você vai ter que tomar aquele remédio a tua vida inteira. Eu agora me tornei cardíaca. Eu tenho que tomar remédio para a minha vida inteira para poder sobreviver. É verdade? Então, assim,
de uma determinada maneira, as doenças crônicas são aqueles blockbusters, né, que eles adoram, doenças para estômago, porque você vai ter que tomar diabetes, tudo isso, hipertensão, etc. Tal. Por que eu vou querer curar uma doença? Eu vou perder dinheiro, não vou? Vou. Eu, pensando como um grande produtor de medicamentos, eu vou fazer aquilo que vai me trazer dinheiro, porque é isso que eu escolhi, fazer medicamento caro para ganhar dinheiro, para os meus acionistas ficarem ricos. Então, eu acho que a indústria não interessa fazer nenhum medicamento para doenças de pobre, que não é, tá entendendo? Doenças causadas por determinantes sociais. Doenças causadas pela pobreza, pelo problema daquele lixo que está nas comunidades ali retido, daquele rio que passa na comunidade, entendeu, que não tem saneamento, daquela água, aqueles todos os dejetos jogados naquele rio em comunidades, ou nas populações ribeirinhas, ou no interior do país. Esses determinantes que causam essas patologias que matam, está entendendo? Não interessa a eles porque eles precisam de uma demanda altíssima e a demanda não é tão alta assim, né? Porque os países ricos não têm esses problemas. Eles têm problemas com as migrações, que as pessoas que migraram, mas eles têm saneamento, água potável, casas construídas. Você não tem, a não ser que se empobreçam, entendeu? Vão ter moradores de rua, mas não é a proporção que nós temos aqui, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, uma enorme quantidade de comunidades que não tem nada de tratamento, nem de água potável, no qual não tem nem sequer a luz do sol, porque é barraco do lado de barraco, ruelas. Então, você não tem essa população, ela contrai essas patologias negligenciadas. Tuberculose, hanseníase, chagas, leishmaniose, várias verminoses, entende? É onde você tem realmente o maior nível de pacientes, né? Atingir leptospirose por causa de rato, vamos enumerar várias, tosomose por causa de caramujo, e vamos assim, né? Um elenco enorme. Não interessa para eles, porque é doença de pobre, é doença com determinantes sociais, entendeu? Estão aí, e são doenças que o Estado vai se responsabilizar, né, de pagar, e que tem cura. Só isso, tem cura. Você pode curar uma pessoa com Hansen, você pode curar uma pessoa com tuberculose, você pode curar uma pessoa com leptospirose. Então, você pode curar. Mas não tem medicamentos inovadores, não tem vacinas. E quando tem, só você pode olhar que foi desenvolvido por institutos de pesquisa, Fiocruz, ou foi pelo Butantan, ou foi, entendeu, pela DNDi, ou foi demandas cujo missão da instituição é olhar para aquele paciente, querer curá-lo, querer que ele esteja inserido nesse processo. Então, há muitos anos que eu depois que eu saí da multinacional, que eu vi, quando a Bichen se instalou no Brasil, que eu fui trabalhar com eles em 1978. Eles retiraram tudo que é medicamento para pobre, entendeu? Eles compraram um laboratório de nome Maurício Vilela, né? E aí eles montaram a empresa ali em Gente de Dentro. E aí tudo que era medicamento para pobre, eles tiraram, deixaram de produzir. E eu já era uma pessoa sindicalista, essa coisa toda, entendeu? Lutando por uma política nacional, lutando por uma industrialização desse país, lutando por uma química melhor. O que aconteceu, né? Eu me dediquei a defender essa política de doença negligenciada desde aquela época. Quando eu fui para a Fiocruz, os primeiros medicamentos que nós fizemos foi para hanseníase, para tuberculose, entendeu?
porque a gente fazia medicamento, a gente não fazia IFA, né? Então, mas é isso, entende? Assim, e hoje continuo ainda nessa perspectiva de conseguir que o governo tenha um olhar, está entendendo? Um olhar para esse povo sofrido, tem um olhar mais profundo, entendeu? Mais, assim, concentrado, que a OMS realmente cumpra a sua promessa de eliminar ou de reduzir 90% na América Latina, que você vai ter essas doenças. Na África, você vai ter essas doenças, entende? Doença do sono e outras. E sobre a farmácia popular? Farmácia popular. Eu acho a farmácia popular uma coisa fantástica. Só que eu acho que os laboratórios oficiais deveriam estar produzindo para a farmácia popular para ser distribuído no SUS. Tudo bem, eu acho que houve mecanismo de colocar em farmácia essa coisa toda, houve o pacote que é hipertensão, né? Tudo por R$1, né? Hipertensão, diabetes, eu acho que são esses três, se me falha a memória. Remédio para hipertensão e diabetes. E são vendidos em farmácia, tudo bem, entende? Mas eu preferia ainda que dinamizasse esse tipo de atividade no laboratório público. Porque a obrigação do laboratório público, quem paga o laboratório público somos nós com nossos impostos, é que ele atenda prioritariamente as demandas maiores do Ministério e as demandas da sociedade. Farmanguinhos produzia aquele... produziu para a farmácia popular, não sei se você lembra, entendeu? Naquela época era o kit farmácia popular. Depois passou para ser produzido pela indústria farmacêutica, né? Privada. Mas, inicialmente, eu acho importante. Eu acho que tudo que se tente, entendeu, resolver, de trazer maior condições de vida, trabalho, seja a questão da alimentação, a questão do meio ambiente, para uma pessoa excluída, estar incluída no processo produtivo desse país, eu acho fundamental. E acho mais ainda a produção local, ela traz mão de obra, ela aumenta, entendeu, o número de pessoas atuantes, ela traz divisa para o país, ela traz saber tecnológico, ela traz orgulho, entendeu, para os nossos pesquisadores, para as nossas instituições. Eu acho que tem que ser isso, você tem que ter orgulho dessa visão, entendeu, nacional. Está entendendo? Visão dessa competência que esse país tem, porque é um país ainda com grandes distorções sociais. Mesmo assim, é um país guerreiro nesse sentido. Uma vez a gente sabendo que a indústria farmacêutica é uma empresa como outra qualquer, ela, de uma forma, por vezes, antiético e imoral, ela escolhe os medicamentos que ela quer produzir. E como você retratou bem, por vezes doenças estão sendo negligenciadas, sem inovação nos tratamentos, usando tratamentos de décadas muito passadas e não trazendo conforto, né, para o cidadão. Pelo contrário, trazendo restrição no seu acesso. Bem, espero que você tenha gostado do convite, Luan, tá? Eu acho que o papo foi muito bom e acho que vale até novos episódios, né? Quem sabe? Eu não sei, eu acho que eu fiquei muito satisfeito de estar podendo responder a perguntas tão objetivas suas. Tá entendendo? Isso até fiquei muito contente, porque eu acho que você perguntou aquilo que muitos jornalistas não perguntam, sabe? É o tal dedo na ferida. O dedo na ferida. Muito obrigada por essa oportunidade, para eu conseguir colocar meus pensamentos, minhas ideias em relação a isso. Tudo que eu relatei aqui, eu tenho comprovação numérica de valores, né? Um país que, está entendendo, importa 2 bilhões e 900 milhões e exporta em IFAs 600 e poucos milhões. Tem um déficit comercial de 2 bilhões. Você imagine o quanto, né, seria um orgulho falar assim, a nossa meta daqui a
5 anos, daqui a 10 anos, vai ser déficit zero em importação de insumos farmacêuticos, ou um déficit assim, tá entendendo? Déficit zero mesmo, seria mudar essa correlação de forças, né? A melhor resposta seria investir na indústria nacional, isso gera emprego, vai diminuir os custos e é um ótimo enfrentamento a esses abusos cometidos pela indústria farmacêutica. Isso aí. Pessoal, esse foi mais um podcast, O Cara da Saúde. Se inscreve no canal, ativa o sininho, tem muito conteúdo bacana e até a próxima.